O negócio é fechado e assinado nessa quinta-feira, notícia importante para a torcida do Fluminense. Falando da Copa do Mundo de Clubes, adversário do Flu pode fazer uma contratação peculiar, vamos dizer dessa maneira. O Fluminense jogou ontem contra a União Espanhola, conseguiu aquele empate lá no Chile com um time completamente alternativo. Renato Gaúcho falou sobre isso e o Alexandre Mendes, que foi o técnico do Flusão no jogo de ontem, também falou sobre essa escolha. Muita informação do Flusão nesse vídeo aqui, então desde já eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Se antes a informação era de acordo encaminhado, agora o negócio está fechado e foi já, inclusive, assinado. A Rede Globo fechou com a DAZN para transmitir a Copa do Mundo de Clubes aqui em território brasileiro. Vale lembrar, né, a gente vem acompanhando essa situação nesse torneio que é importante para o Fluminense. A DAZN, em parceria com o Fundo Soberano Saudita, comprou os direitos de transmissão do torneio de maneira global, ou seja, no mundo inteiro, os direitos de transmissão da Copa do Mundo de Clubes pertencem à DAZN. Só que nesse acordo, ela tem a possibilidade de fazer uma sublocação, vamos dizer assim. Então, em determinadas praças, como no caso aqui que a gente está falando do Brasil, ela pode repassar esse direito de transmissão para que outra emissora faça essa logística. Já tinha fechado há algum tempo, a gente comentou aqui, com a Cazé TV. A Cazé TV vai transmitir ali 39 jogos do Mundial de Clubes e agora fechou oficialmente com a TV Globo. A ideia da Globo é transmitir todos os jogos dos 4 clubes brasileiros, vai transmitir também a abertura e a final do torneio, independentemente, né, de quem ali esteja. O jogo de abertura, se eu não me engano, não tem nenhum brasileiro, não é Inter Miami, não é contra o, eu acho que é Inter Miami e Al Ahly, não é contra o Palmeiras não, o Palmeiras até tá nesse grupo, mas não é contra o Palmeiras não, e na final a gente sabe que seria muito difícil, né, a gente vê algum time brasileiro chegando para disputar. Então, ao total, tá, o Sport TV vai transmitir pelo menos 40 jogos e a TV Globo, na TV aberta, vai transmitir pelo menos 25 jogos. Então vai ter aí uma gama muito grande de partidas sendo transmitidas aqui em território nacional para você acompanhar a fundo, né, esse torneio importante que o Fluminense vai disputar no meio desse ano. E ainda quanto à Copa do Mundo de Clubes, a gente sabe que o nosso primeiro adversário é o Borussia Dortmund, da Alemanha, e eles podem fazer uma contratação que eu, pelo menos, achei bem peculiar, visando esse torneio. A gente vai falar bastante sobre isso, só deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para você que tá ligado aqui na Central, né? E sempre nos dá aquela moral, a gente sempre convida você que tá aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha o nosso canal. E a galera sempre chega junto e deixa um comentário. E aí, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, vou mandar um abraço pro da Mata de Petrópolis, pro Abel de Brasília, Valdemir de Viana, no Espírito Santo, Manuel Botelho de Gurupi, lá no Tocantins, pro Carlos Alberto de São Luís do Maranhão e pro Jefferson de Iguaba Grande. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando, combinado? A gente sabe que o grupo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes tem o Borussia Dortmund da Alemanha, tem o Mamelodi Sundowns da África do Sul e também o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. O jogo de estreia do Flu no dia 17 de junho será justamente contra o time alemão. E a gente vem acompanhando, né, as movimentações dos nossos adversários ao longo dessa temporada, a preparação para o torneio. Tínhamos comentado aqui há algumas semanas que o Borussia Dortmund teve um grande desfalque, né? Porque o zagueiro Nico Schlotterbeck, acho que agora eu consegui falar certo o nome dele, teve uma lesão bem grave, né, e não vai poder jogar ali a Copa do Mundo de Clubes. Isso a gente já havia comentado, só que agora, por conta dessa lesão, surgiu uma outra informação de rumor de mercado do Borussia Dortmund. E aí, para a gente falar disso, precisa só fazer um contexto, tá? A FIFA criou de maneira específica para esse torneio uma nova janela de transferências, uma janela ali entre o dia 1º e o dia 10 de junho, justamente para os clubes contratarem jogadores visando
A competição, a gente sabe que a janela do meio do ano abre só lá em julho, então já teria ali 2 semanas de competição e a gente não poderia fazer contratações, né? Nenhuma equipe poderia fazer contratações para o torneio. A FIFA fez essa janela especial até para poder fazer contratos mais curtos, né? Vai ter essa possibilidade, está liberado isso, que os clubes façam contratos com a duração do torneio somente com os jogadores para, enfim, incentivar essa movimentação ali do mercado e tentar de alguma maneira, né, que os principais craques do mundo disputem a competição. Só que nisso, cara, nesse contexto, o Borussia Dortmund tá buscando um zagueiro, já que o Schlotterbeck não vai poder jogar, tá machucado, e o jornal alemão Bild trouxe a informação de que eles estão cogitando repatriar o zagueiro Mats Hummels. Lembra dele? Jogou muitos anos no Borussia Dortmund, jogou no Bayern de Munique também e estava recentemente na Roma. Só tem um detalhe, o Hummels está aposentado. Ele anunciou a sua aposentadoria, só que o Borussia Dortmund quer tentar convencê-lo a voltar a jogar para fazer um contratinho ali justamente curto para esse torneio, para que ele ocupe essa vaga do Schlotterbeck aí, um contrato de 1 mês ali para ele jogar a Copa do Mundo de Clubes e voltar da aposentadoria. Após o torneio, a ideia da diretoria é entregar um cargo ali de direção para ele, né? Algo ali como gestor do elenco, algo parecido com o diretor desportivo e tudo mais, mas o Borussia Dortmund mirando essa contratação, tentando convencer o ex-zagueiro a voltar às atividades. De acordo com a reportagem do jornal alemão, o Hummels está bastante empolgado, né? Ele é um cara que teve sua primeira, como posso dizer, aparição mundial assim no próprio Borussia Dortmund, jogou por muitos anos lá, é muito ídolo da torcida, ele também gosta muito do clube, então ele vê com bons olhos essa possibilidade de voltar a jogar para participar desse torneio, e aí depois disso, né, seria um contrato curto para a competição e depois ele ficaria com um cargo administrativo na equipe alemã. Seguimos de olho nas movimentações não só do Borussia Dortmund, mas também do Mamelodi Sundowns e do Ulsan Hyundai, adversários do Fluminense nessa competição. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O Fluminense foi ao Chile e conseguiu, com aquele golzinho do Nonato, belo gol por sinal, no finalzinho do jogo, um empate que foi um pontinho importante na competição. E não sou só eu que acho isso. O Renato Gaúcho, nosso treinador, pensa de maneira parecida. Ele fez um post nas redes sociais falando sobre a partida e o resultado. Vale lembrar, o Renato Gaúcho sequer viajou para o Chile, o Fluminense mandou uma equipe muito alternativa e a partida foi comandada pelo seu auxiliar, o Alexandre Mendes. No Instagram, o Renato Gaúcho publicou o seguinte texto: mesmo com o time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade e a liderança na Sul-Americana. Era necessário poupar alguns jogadores, o desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atletas no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém. Tá aí então a visão e a declaração do Renato Gaúcho via redes sociais, e aí assim, eu concordo em partes com ele, tá? A questão de poupar os jogadores era de fato importante. Eu até falei aqui ao longo da semana, me surpreendeu, achei que o Renato pouparia contra o Vitória. Acabou não poupando, poupou contra a União Espanhola. E aí assim, você olhando a escalação do Fluminense que foi a campo, a escalação e o banco de reservas, sinceramente esse 1-1 que a gente conseguiu no jogo de ontem, para mim foi um grande lucro. É um time muito alternativo, muito mexido do Fluminense. E por mais fraco que a União Espanhola fosse, eu sinceramente, antes do jogo, esperava uma derrota do Fluminense. Então, achei que a gente saiu bastante no lucro com esse empate. Assim, o Fluminense não jogou bem na partida, né? Quem acompanhou o jogo sabe. O Fluminense teve uma partida muito ruim, muito sofrível. A gente conseguiu esse pontinho, segue na liderança ali da Copa Sul-Americana e, de certa maneira, né, o planejamento tricolor ali do Renato, que sequer viajou, de mandar a molecada e tudo mais, acabou, né, passando nesse teste, a gente conseguiu pontuar. O Alexandre Mendes foi o responsável por comandar o Fluminense nessa partida. E aí, naturalmente, deu a coletiva pós-jogo, onde ele também fez a defesa bastante veemente da opção tricolor de colocar um time alternativo. Se liga aí na declaração do nosso auxiliar técnico. Nós temos um grupo, um elenco, e qualquer jogador que está dentro do elenco do Fluminense tem capacidade de vir e jogar. Não colocamos titulares e reserva. Existe um grupo e existe um planejamento.
um planejamento técnico, um planejamento físico, e foi utilizado a partir desse planejamento uma situação que pudesse favorecer também os jogadores que não vinham jogando. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, apesar da falta de entrosamento e a situação do campo também sintético, da falta de adaptação. Eu acho que foi uma decisão acertada e, apesar de não ter feito um bom jogo, nós conseguimos o resultado justo. Cara, dessa declaração do Alexandre Mendes, eu quero destacar duas coisas, tá? A primeira delas, assim, é uma coisa que me incomoda. Eu sei que existe uma dificuldade, sim, de adaptação. Eu sei que não é a mesma coisa jogar no gramado natural e no gramado sintético. Mas toda vez que se joga no gramado sintético, se trata como se fosse jogar na altitude e tudo mais, né? Isso me incomoda um pouco. Aliás, o próximo jogo do Fluminense é contra o Botafogo, no Brasileirão, e a gente vai jogar mais uma vez no gramado sintético. Felizmente ou infelizmente, né? Eu até acho que é infelizmente, a diretoria do Fluminense sei que pensa igual a mim, e os jogadores também, né? Porque teve aquele manifesto no começo do ano contra a grama sintética no futebol brasileiro e tudo mais. A gente vê cada vez mais os clubes utilizando esse tipo de gramado. Então, assim, o Fluminense precisa... eu sei que a adaptação não é tão boa, mas o Fluminense precisa dar um jeito. A verdade é essa. A realidade está aí. E aí a gente vai fazer o quê? Vai reclamar ou vai se adaptar para isso? Conseguimos o resultado, até porque a União Espanhola era bastante fraca. Mas no final de semana, tem um clássico contra o Botafogo vive uma fase terrível. O Fluminense está há muito tempo sem ganhar o Botafogo. Então, assim, a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. É obrigação do Fluminense vencer essa partida. E eu não quero, no sábado, depois do jogo, ouvir papo de porque a grama sintética, isso e aquilo. O time do Fluminense precisa se adaptar e precisa conseguir o resultado contra qualquer equipe que seja. Contra a União Espanhola, com um time muito alternativo, a gente foi lá e buscou um empate, repito. Eu achei que a gente ficou até no lucro. Foi um pontinho muito importante pra gente, ainda mais você vendo a escalação tricolor que foi mandada para essa partida. E aí o Alexandre Mendes falou um pouquinho sobre isso, né, que a gente não tem time titular e time reserva, a gente tem um grupo. Eu acho engraçado ouvir esse tipo de declaração, porque assim, é praxe do treinador, né? Claro que ele vai falar, não, a gente tem um grupo, eu confio em todo mundo, como ele disse, né? Quem tá aqui no Fluminense tem nível para jogar, etc e tal. Mas é óbvio que existe, né? Os jogadores mais importantes e os menos importantes. Tanto é que os jogadores mais importantes não jogaram esse jogo justamente porque você não pode correr o risco de perdê-los pro restante da temporada. Então, é uma decisão, assim, eu acho engraçado ouvir isso, né, dele e de qualquer outro treinador, porque todo mundo fala a mesma coisa. Porque, cara, é a realidade, né? Você tem os jogadores mais importantes no seu elenco e é assim que funciona. Mas aí eu quero saber de você, tricolor que está acompanhando aqui a Central Fluminense, o que você achou dessa partida de ontem? O próprio Alexandre Mendes falou num outro trecho da coletiva que a gente foi premiado pela luta, mas não pela qualidade do jogo, porque o Fluminense jogou muito mal, mas conseguiu sair com um pontinho. E eu quero saber de você, que tá ligadinho aqui na Central. A gente teve o Bernal sendo titular, a gente teve o Lescano sendo titular pela primeira vez, alguns jogadores, né, que já participam mais do elenco tricolor, Serna, Keno e tudo mais, jogando esse jogo. Queria saber, Thiago Santos, que falha, inclusive, no gol da União Espanhola. Eu queria saber de vocês a avaliação desse jogo de ontem. Primeiro, a gente saiu de fato no lucro? Vocês concordam comigo que a gente saiu no lucro com esse pontinho? Quem que você achou que se salvou nesse jogo? Quem que você achou que se destacou negativamente nessa partida? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.